Oi, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Resumetech. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje, esse vídeo aqui a gente está retomando aí a rotina de aulas. Vamos ver se eu vou conseguir retomar esses resumos, essas aulas. Vamos ver se vai ficar legal. E esse vídeo aqui é sobre urbanização brasileira, o processo de urbanização do Brasil. A lousa já está aparecendo aí na tela, não é exatamente uma lousa, né, assim, propriamente dita. É uma lousa, mas não é uma lousa. Mas tá aparecendo aí, e aí você vai se basear, você pode printar, eu deixo espaço para aparecer a câmera, e aí você pode printar, você pode usar como você quiser. Esses resumos vão todos aparecer no nosso Instagram. Então, se você queira também ter o resumo bonitinho, você pode também acessar o nosso Instagram, @resumetech, que lá vai estar tudo lá. Beleza? Vamos lá. Urbanização brasileira. A primeira coisa que você precisa saber sobre o processo de urbanização do Brasil é que ele é recente, ou seja, o processo de urbanização do Brasil, ele começou lá na década de 30, né? Não exatamente começou, mas começou a se intensificar na década de 30 e o Brasil se tornou realmente um país urbanizado, né? Propriamente urbanizado, lá na década de 70, quase década de 80. Então, um processo recente. E é um processo desordenado, porque a maioria das cidades que hoje são grandes, como por exemplo São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Mas muitas cidades, elas não planejavam ser grandes, ou então elas não planejavam ser do tamanho que elas são hoje, porque muitas cidades hoje são conurbadas e tal, já se juntaram, tipo São Paulo, Campinas, que já se juntaram e não dá necessariamente para você identificar qual cidade é qual, mas hoje em dia as consequências dessa desordem, né, na hora da criação da cidade, essas consequências elas surgem até hoje com cidades que, sei lá, são muito confusas. Igual a própria São Paulo, que tem muitos problemas de habitação, assim como o Rio de Janeiro, que também tem as favelas, tá? Tem problemas de habitação. Como você pode ver aí, tá aparecendo aqui, tá? Enfim, o processo de formação de cidades, ele aconteceu durante o século XIX, quase no século XX. Então as cidades foram se formando e tal. Aí no século XX começa o processo de urbanização no Brasil. Como que ele funcionou? Ó, olha aí embaixo. Nos anos 30, 40 e 50, principalmente o governo Vargas foi muito influente nessa questão de urbanização, na questão de indústria e tal. O Vargas, ele tinha uma questão estadista e ele incentivava muito as indústrias, ele desenvolveu as ferrovias aqui no Brasil, né? Criou toda uma linha férrea para o Brasil. E o governo Vargas, que eu não tô falando que ele durou de 30 a 1950. Ele teve uma pausa pro governo Dutra e tal. Mas seguiram essa mesma toada, essa mesma pegada aí de urbanização, de industrialização. O êxodo rural ele começou a se tornar cada vez mais frequente. Por quê? Porque as pessoas elas vinham do Nordeste, principalmente, saíam do Nordeste e iam para o Sudeste em busca de oportunidade de emprego nessas novas cidades que estavam crescendo, a indústria se desenvolvendo aqui na parte da região Sudeste, um pouco lá na região Sul. Então, as pessoas elas iam do Nordeste, principalmente do Nordeste. Não quer dizer que das outras regiões do Brasil não, mas do Nordeste principalmente elas iam para buscar emprego. E aí São Paulo virou a principal metrópole do Brasil e o Sudeste virou a maior concentração de pessoas aqui no Brasil, certo? Eu tô usando câmera frontal, talvez eu esteja... Acho que eu vou estar espelhado, mas não vai interferir em nada pra você, né? Minha pinta, ela fica do lado esquerdo e acho que pra você vai estar no lado direito, não sei, enfim. E aí a indústria, igual eu falei, ela ficou cada vez mais... Ela foi sendo impulsionada pelo governo Vargas. O Vargas via o Brasil como um grande potencial industrial para se tornar um país industrial e ele acreditava que a ferrovia, principalmente, eu até não coloquei na lousa, mas as ferrovias elas eram muito importantes pro Vargas, né? Não que ela se desenvolveu. Tanto que quando o Juscelino entrou, ele cagou pra esses negócios de ferrovia. Mas o Vargas, ele pensava muito nisso. E aí o ABC, durante o governo Vargas, virou o principal polo industrial do Brasil. Então, aquela região lá, né, Santo André, São Bernardo, São Caetano, o ABC paulista, alguns colocam Diadema, aí ficaria ABCD, mas nos anos 50 começou a se tornar o principal polo industrial do Brasil. Tanto que, sei lá, a fábrica da Ford fica no ABC, as fábricas de automotores, enfim, quase tudo fica no ABC em questão
Não que tudo fica, mas a maioria das empresas se instalam no ABC aqui no Brasil. Aí a gente vai para os anos 60, 70 e 80, e aí tem o Planalto Central, a região do Planalto Central, com o Juscelino Kubitschek e a ditadura. Eu não tô falando que o Juscelino era um ditador. Eu tô falando que na questão de política de urbanização, o Juscelino e a ditadura, os militares, né, da ditadura militar, eles tinham mais ou menos uma mesma pegada de urbanização. Eles começaram a desenvolver o centro-oeste do Brasil. E o centro-oeste do Brasil, ele não era muito populoso, né? Hoje ele também não é. É a região menos populosa junto com a região norte, que tem uma grande extensão territorial, mas a região do centro-oeste, ela era ainda menos populosa. E com a criação de Brasília, né? Brasília surge e as pessoas vão para lá. E aí se intensifica o tal do êxodo rural, igual aconteceu lá no governo Vargas, igual aconteceu nos anos 30, 40, 50. As pessoas, elas estão saindo das suas cidades natais, dos seus estados natais, estão indo para nova metrópole, que é Brasília, que vai ser a capital do Brasil, que vai ser onde vai tudo se desenvolver, e aí vai ficar sendo a segunda região mais urbanizada do Brasil. O Centro-Oeste, ele é a segunda região mais urbanizada, né, só perde para Sudeste, e a menos populosa na época, porque tem pouca gente lá, não tem densidade populacional. Ela era pouco populosa e pouco povoada, se você for parar para pensar. E o campo, naquela época, ele era muito importante, principalmente antes das pessoas irem para lá. Tanto que teve a tal da Revolução Verde, a mecanização dos processos agrícolas e de agropecuária, né? E aí as pessoas que estavam no campo, elas tinham que ir para as cidades do agronegócio. Elas não podiam ficar exatamente onde elas estavam, numa agricultura familiar. Elas iam para o agronegócio, elas iam trabalhar para grandes produtores. Lá no Centro-Oeste tem muitos grandes produtores de gado, grandes produtores de soja, por exemplo. Lá no Centro-Oeste é muito desenvolvido até hoje. Antes era ainda mais forte essa questão do êxodo para ir para lá. Aí nos anos 90 vem o governo Collor e o Estado mínimo. Como é que é esse tal do Estado mínimo? Não é necessariamente o tal do liberalismo. É e não é, né? O Collor é liberal ainda, né? Ele infelizmente ainda é um parlamentar do Brasil. Não sei se você sabe, mas o Collor é senador, né? Mas o Collor, ele institui esse tal do Estado mínimo. E aí as empresas, elas vinham para o Brasil, as empresas de fora principalmente, durante os anos 90 o Brasil encheu de empresa estrangeira. E aí, durante esses anos 90, com o governo Collor, as empresas estrangeiras, elas vinham e elas queriam lucrar. Elas não queriam apenas ofertar os produtos para os brasileiros. Elas não estão nem aí para os brasileiros, elas querem lucro. E aí, o que acontece? Não era vantajoso para essas empresas ficarem nas grandes metrópoles, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, como, sei lá, Curitiba, enfim... Salvador, essas grandes metrópoles, elas não são interessantes, Porto Alegre, né? Não são interessantes para as grandes empresas, elas querem lucrar. Porque nessas grandes metrópoles tem muitos impostos. E aí o que acontece? As cidades médias, elas ganham uma força maior, elas ganham um apelo maior. Por quê? Porque essas cidades médias, elas são entre 100 mil e 500 mil habitantes, elas têm menos custo para você produzir, para você ter a sua indústria, para você ter a sua empresa, e você tem mais incentivos, porque essas cidades que elas são menores, elas querem levar indústrias para suas cidades, elas querem levar pessoas para aquela cidade para desenvolver, porque quando tem uma indústria em algum lugar, do lado vão crescendo os outros tipos de produção. Se tem uma indústria, do lado vai ter, sei lá, um cabeleireiro, vai ter uma lanchonete, vai ter um shopping, vai ter coisas que, por exemplo, os trabalhadores dessa indústria vão querer usufruir. Porque o trabalhador que trabalha numa indústria, sei lá, têxtil, ele vai sair da indústria, sei lá, ele produziu um sapato, ficou produzindo sapato o dia inteiro. Ele vai querer comer, ele vai querer sair com a família, ele vai querer, sei lá, assistir um filme, ele vai querer assistir alguma coisa, vai querer comprar eletrônico, vai querer, enfim, tem todo um nicho aí para você poder, alguns nichos, né, para poder investir, para poder se desenvolver. E nesse quesito, as cidades médias, elas aproveitaram isso. E aí ocorreu a tal da desmetropolização do Brasil. O Brasil, ele tinha muitas empresas grandes, muitas indústrias nas
grandes cidades, nas grandes metrópoles, e aí elas foram saindo para as cidades. Você citar Londrina, por exemplo, Londrina era uma cidade média. Não sei se hoje ela ainda é considerada, acho que já passou de 1 milhão de habitantes, mas Londrina era considerada uma cidade média naquela época e foi um grande polo industrial. Uh, Essas empresas elas estavam buscando o arrego fiscal. Isso entra no que eu falei antes, né? Porque o tal do arrego fiscal é você ter menos impostos. E indo para as cidades médias, você consegue isso. E aí a economia ela se desloca, tem o deslocamento da economia. E aí eu acho que o mais importante dos anos 90 para cá é a terciarização das metrópoles. O que quer dizer terciarização? Quer dizer que é do setor terciário. Não sei se você sabe, eu posso até preparar uma aula falando sobre setores, mas temos 3 setores da economia. O primeiro setor, que é o setor extrativista, pode ser que extrai minerais, ou então que produz agricultura, né, agropecuária, que é o primeiro setor. O segundo setor, que são as indústrias, que pegam a matéria-prima e desenvolvem essa matéria-prima, que produzem, enfim, tudo que a gente usa, indústria têxtil, indústria automotiva, indústria, sei lá, alimentícia, tudo isso entra. E tem o terceiro setor, que é o setor do comércio e de serviços. Então, as cidades, as grandes metrópoles brasileiras, elas ficam com foco em serviços. Tanto que São Paulo, pensa assim, vou dar um exemplo como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo e Rio de Janeiro são 2 cidades grandes, que tem muita gente, que tem uma economia que se movimenta, mas que não tem grandes indústrias ou que não tem grandes produtores de vegetais, não tem agricultura desenvolvida necessariamente na cidade, porque virou uma cidade terciarizada, isso, virou uma cidade terciarizada. Essas cidades agora elas concentram apenas os serviços de terceiro setor, porque é isso que vai movimentar a economia. O resto, eles compram, eles trazem de produções de outras cidades. E isso é basicamente o processo de urbanização do Brasil. Então, se eu te ajudei, muito obrigado primeiramente a você que assistiu até aqui. Se eu te ajudei, manda pro seu amigo, porque isso ajuda na divulgação aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Acesse os outros vídeos aqui do canal, se inscreve para não perder outros vídeos e outras videoaulas. É isso. Até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau!